Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Vamos falar hoje de Parkinson, doença de Parkinson, parkinsonismos. O que é que a população geral deve saber? Seja bem-vinda, Sheila Fabiana. Aqui a gente tem como convidado Dr. Tiago Nascimento, um neurologista. A gente deve falar, então, o conceito de doença de Parkinson, quando diferenciar a forma tremulante da forma rígido-acinética, né? Quais são os achados principais da doença de Parkinson, quando e como foi descrita a doença de Parkinson, né? É uma coisa muito comum, as pessoas confundem muito tremores em geral com doença de Parkinson, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente fala se a doença de Parkinson pode ou não dar algum grau de demência, né? Se dá uma incapacidade funcional, quanto tempo habitualmente a doença de Parkinson né, progride, como é que é a evolução da doença de Parkinson, qual a importância da atividade física para a doença de Parkinson e quais assim, a importância da nutrição, do sono, né? O Thiago tá entrando daqui a pouquinho e a gente vai falar um pouco também dos sintomas não motores, né? Tem muitos sintomas. Boa noite, Ângela. Boa noite, Ana Simões, pessoas que estão sempre aqui prestigiando nossas lives. Um prazer em tê-los aqui de volta. Boa noite a todos. A gente vai falar de conceitos, né? Como freezing, sintomas não motores, né? A gente vai falar de sintomas que a gente costuma ver com frequência, né? Se é genético ou não, quando pensar em parkinsonismos, outros que não a doença de Parkinson, como, por exemplo, a paralisia supranuclear progressiva, a degeneração córtico-basal, a demência dos corpos de Levy, né? A atrofia de múltiplos sistemas, né? Enfim, vários outros parkinsonismos, né? Hidrocefalia de pressão normal, alguns outros diagnósticos diferenciais de parkinsonismo que a gente vê muito na prática. E aí a gente vai falar, né, evolução diferente de cada um desses parkinsonismos. Tiago Nascimento, ele trabalha com a gente aqui no Hospital São Rafael, é um neurologista, ele lida bem com doenças autoimunes, mas como todo neurologista também tem expertise em o que a gente chama de transtornos do movimento, né? Seja doença de Parkinson ou sintomas, síndromes correlatas, né? Seja bem-vinda, do Lima, DS Teixeira, Marilda, enfim, Frida também está aqui, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, aqui a gente vai tentar reservar e vamos ver se a gente consegue cumprir e falar, tirar as dúvidas no final da live, então, uns 10 minutinhos no final para poder tirar as dúvidas que surgiram. Fiquem à vontade para falar, comentar, quando quiser. No finzinho a gente abre para essas perguntas. Jovita, seja bem-vinda. Boa Opa, noite.
Boa noite, Thiago. Boa Prazer em noite, lhe ver aqui de Marcos. novo. Obrigado Estava pelo agora há pouco convite. conversando aqui em outro lugar. Pois é, Tamo estamos junto em mais sempre uma, juntos. né? É, isso aí. Pois é, Thiago, eu estava comentando aqui antes de você chegar a Ah, importância da gente abordar esse tema, doença de Parkinson, né? Uma coisa que a gente vê com frequência na nossa prática do ambulatório, não aham. tanto no ambiente hospitalar, mas mais fora dele. E aí, assim, a gente remete aos conceitos primários lá de James Parkinson, né? Fala aí pra Verdade. gente, foi que aquele grande observador, né? Observou lá na praça onde ele morava. Como é que era mesmo a descrição? Lembra aí pra gente começar esse tema com a população, para eles entenderem mais ou menos o Então, que é é isso. interessante porque a descrição dele, não sei se você tá me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, né, Marcão? Tô ouvindo bem, a imagem tá Ótimo. boa, tá ótimo. Opa, obrigado. Então, o James Parkinson, ele descreve uma coisa que parece que é estranho pra gente, né? Porque ele descreve como se fosse uma paralisia agitante, né? É uma coisa que parece que não, pra gente não faz. Quando a gente pensa assim de maneira objetiva, parece que não faz tanto sentido, né? Porque a gente pensa assim, poxa, como é que uma pessoa pode estar ao mesmo tempo paralisada e agitando? Então, o que ele pensa realmente é numa situação de um paciente que tinha um tremor, né? Ou seja, a agitação, mas que era um paciente que estava rígido, paciente que estava durinho, paciente que tinha uma postura muito rígida, endurecido, digamos assim. Então, com a dificuldade de mobilidade. Então, o primeiro ensaio que foi falado por ele, por esse James Parkinson, foi justamente esse. Essa ideia de um paciente que tinha uma rigidez, porém ele tinha um tremor. Então era essa paralisia agitante que ele visualizou primeiramente e pensou realmente na doença, né, que a gente mais tarde foi chamar de doença de Parkinson, né? Mas foi Isso. mais Aí a sentido. gente vê muita gente com tremor, né? Um tremor qualquer, seja qual for, o pessoal fala, eu já tô com Parkinson, fica logo preocupado, Verdade. né? Sabe? É É muito importante comum. a gente sinalizar que nem todo tremor é Parkinson, e Isso. aliás, a maioria dos tremores não é Parkinson, né? Isso. E que o marco principal da doença de Parkinson não é o tremor, né? Conta aí pra gente. Então, é legal o Marcos trazer justamente isso, Marcos, porque a gente vê muito em consultório, né? O paciente chega e geralmente a segunda pergunta dele é essa. Ele chega, ó, doutor, tô com esse tremor e eu vim aqui para saber se eu tenho um Parkinson. Ele chega já falando, poxa, será que eu tenho um Parkinson? Ele já chega já falando isso. Então, assim, na verdade, gente, o tremor é uma das características que o paciente de Parkinson pode ter. E a gente achava antigamente que a doença de Parkinson era uma doença que só era isso aí, é só essa rigidez junto com esse tremor. Mas na verdade o paciente não precisa só disso. Na verdade existe um conjunto de sintomas que a gente pode chamar de uma tríade, três sintomas que são principalmente encontrados nesse doente, que é o quê? É o tremor, é a bradicinesia, ou seja, essa lentidão dos movimentos que o paciente pode ter. Vovô está ficando mais lento, vovó está ficando mais lento. E por que eu falo vovô e vovó? Porque geralmente é a idade que é acometida, pacientes mais idosos. E a rigidez. Então ele está tendo a rigidez. Mas a gente percebe que muitas vezes outros sintomas podem se ter, que a gente vai falar lá na frente. Mas são justamente esses três sintomas que são os mais importantes. Então, eu não preciso ter tremor. Talvez a bradicinesia é o mais importante nesse momento, a rigidez. E Sei. aí, alguns acrescentam um quarto sintoma, que não é necessário, porque pode ser um confundidor, que é justamente a dificuldade de mobilidade gerando quedas. Mas esses três primeiros, eles são os mais importantes, e eu não preciso, como Marcos trouxe para a gente aí, eu não preciso ter o tremor. Tem paciente que vai estar mais durinho, vai estar mais rígido. Então, a rigidez, essa bradicinesia, bradicinesia é o quê? Bradicinesia é aquele paciente que tem uma lentidão dos movimentos. E a rigidez é aquele paciente que é mais durinho. Resumindo em miúdos, é mais isso, aquele paciente que tem uma dificuldade, né? Tá deitado na cama, ele tem dificuldade para virar de um lado para o outro, ele tem uma dificuldade para esticar o braço, ele pode ter uma dor por causa disso.
mas Isso. é mais isso, né? Não precisam necessariamente ter o tremor, né? Exato. E, Thiago, você falou de uma coisa, me veio à cabeça aqui, que é muito comum na nossa prática, às vezes o paciente procurar por dor, né? E já me aconteceu uma vez, o paciente, eu vim com a dor no ombro, né? Há muito Isso, tempo eu tive essa dor no ombro, né? E ficava imobilizado e tal, e só agora que eu vim perceber que eu tenho um diagnóstico de doença de Parkinson. é Então, verdade. assim, o primeiro sintoma da doença de Parkinson pode ser um sintoma ortopédico por conta da bradicinesia de longa data, que leva à lesão muscular. Inclusive, a gente está programando aqui fazer uma live futuramente só sobre, parece ortopédico, mas é neurológico, né? Ótimo. Então, eu acho que é uma ideia boa para a gente abordar aqui, porque muitas vezes o paciente fica com o ortopedista tempos e tempos, e lá na frente descobre que é um problema neurológico, e já poderia Isso. ser, lá no começo, ter evitado, né? E a gente sabe também na nossa prática que existem os sintomas pré-motores, né? Isso. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, comenta aí um pouquinho mais sobre isso. Então, existe alguns sintomas que o paciente pode ter no Parkinson, que são sintomas que vêm antes da doença. Muitas vezes, da doença que eu digo, é aquela doença que a gente vê. Então, assim, é uma ilusão achar que Parkinson é uma doença simples. Primeiro que doença neurológica nenhuma é simples, né, Marcão? Nenhuma doença, na verdade, é simples, mas neurológica ainda mais que tem outras coisas. Então, antigamente se pensava que a doença do Parkinson era exclusivamente motora. Ou seja, era aqueles sintomas, a rigidez, o tremor, a bradicinesia. Só que se percebeu que, na verdade, é uma doença que afeta vários órgãos. Então, existem outros sintomas que não são motores. Então, a gente chamou de sintomas não motores. Então, a gente pode ter o quê? O paciente pode ter uma alteração no olfato. Então, a dificuldade de sentir o cheiro. Hoje que a gente fala tanto, né? E hoje a gente fala mais disso por conta do coronavírus, a gente vem falando sobre. As pessoas vêm percebendo mais que hoje elas têm alteração, muitas vezes quando tem um resfriado, muitas vezes, né, quando tem uma gripe mais forte, uma coriza, uma sinusite, uma rinite, principalmente as rinites, né, alérgicas, o paciente tem alteração, mas não é isso que eu estou falando. Não é disso nem de Covid. Eu estou falando de um paciente idoso, uma faixa etária adequada para se pensar mais em doença de Parkinson, e o paciente de repente fala: olha, minha querida, eu estou tendo dificuldade em sentir o cheiro das coisas. E a gente sabe que a gente tem um labirinto dentro dessa parte nasal e nessa parte auditiva, e na parte da gustação, ou seja, de sentir o gosto das coisas, que influencia. Então, se eu tenho uma dificuldade de sentir o cheiro das coisas, eu também vou ter associado a dificuldade no gosto, né? Então, esses pacientes às vezes se queixam 5, 10 anos antes de apresentarem os sintomas motores. Eu não estou dizendo que hoje em dia, que a gente tem um coronavírus, que a gente tem os pacientes com resfriado, que é muito mais comum no resfriado, o paciente perder o gosto, né? A dificuldade de sentir o gosto e a dificuldade de sentir o cheiro é mais comum nesses pacientes com rinite, mas a gente tem que ficar atento como sintoma não motor. Às vezes os sintomas são intestinais, né, Marcão? Então, às vezes o paciente Isso. tem a dificuldade do trânsito intestinal. Doutor, o trânsito dele intestinal sempre foi normal. Agora está lento. Pode-se pensar em E, Parkinson? Pode-se pensar. Não é o perfeito. comum, não é o usual. Às vezes eu tenho que passar num gastro para poder ver. Às vezes o paciente pode ter. Tem doenças da parte intestinal que causam mais isso. Mas é um sintoma também não motor. E até alterações comportamentais do sono, né? Mas eu queria falar uma coisa interessante, Marcão, que às vezes o pessoal confunde muito. Queria que você me falasse um pouquinho sobre. E aquele paciente de Parkinson que tem esquecimento? Será que o paciente de Parkinson tem demência? Será que você poderia trazer isso para a gente? Eu vou voltar só um pouquinho no que você falou Ah, ótimo, tranquilo. do intestino. Eu acho bacana porque, assim, cada vez mais as pesquisas científicas têm visto que talvez existisse um aglomerado das células que dizem respeito à neuropatologia, né, a alteração anatômica do Parkinson, também estão no intestino. Então, há quem acredite, inclusive, que a doença de Parkinson começa no intestino, né? Verdade. Existe uma tendência na neurociência hoje a acreditar isso, de que o paciente constipado
deve ser valorizado como um sintoma pré-motor, como você comentou aí. Não só o hipotireoideu, né, mas também no parkinsoniano. E é comum, agora aproveitando a sua pergunta, o paciente com doença de Parkinson costuma ser hipomímico, né, um faces pouco expressivo, né, e é isso que a gente está falando, e mexendo a sobrancelha, e mexendo a cabeça para um lado para o outro, a gente percebe que o parkinsoniano tem pouco, né, hipomimia facial, né, e isso também acontece no hipotireoidismo, mas também acontece na depressão. E aí, esses três grandes grupos de patologias dão, naturalmente, um transtorno cognitivo, uma perda de memória, uma perda do fluxo do raciocínio, né? Uma perda de fixação das ideias, e por isso pode ser confundido com o quadro demencial, pseudodemencial. Mas nos primeiros 10 anos de doença de Parkinson, não é o que a gente observa como uma demência clara, né? Se o paciente tem demência logo no começo dos primeiros 10 anos de doença, no primeiros 5 especialmente, faz a gente pensar num diagnóstico diferencial alternativo, né? Ou seja, uma demência dos corpos de Levy, né? Que é uma doença que também dá bradicinesia, um parkinsonismo atípico, que a gente vai comentar mais adiante, ou também uma demência de Alzheimer junto, né? Ou outra demência qualquer que seja que dê parkinsonismo. Mas não é comum a gente ver demência na doença de Parkinson. Além de ser raro, é tardio, bem tardio, né? E então, desfazendo todo aquele conceito popular, né? De confundimento de Alzheimer com Parkinson, não tem nada a ver, são doenças completamente diferentes, né? Alzheimer é uma doença que tem como marca principal a perda da memória, a incapacidade para execução de atividades de vida diária, né? A pessoa começa a ter dificuldade com o passar do tempo de executar aquilo que já conseguia exercer. O Parkinson não, ou é rigidez, que tem que ter como sintoma cardinal da doença, sendo associado ou não tremor, né? E instabilidade postural. Então, é importante diferenciar, que a população entenda que são duas patologias diferentes. E que a Parkinson com demência, opa, tá estranho. Não é o que a gente vê na prática. Não é isso, Thiagão? Isso mesmo. E é interessante, Marcos, você trouxe essas questões até de você pensar em outras doenças, que até mesmo, né, as quedas. Então, essa dificuldade na marcha do paciente, se eu encontro um paciente que começou hoje com Parkinson, começou hoje, abriu o quadro hoje de Parkinson, digamos assim, foi para consulta recentemente, nos últimos meses, não é um quadro agudo, é um quadro crônico, um quadro mais lento. E o paciente vem com esse quadro, teve agora o diagnóstico, não é Parkinson, e o paciente já tem quedas no começo, ou já tem algum desses outros sintomas no começo, tem uma demência no começo, eu vou achar estranho. Então, tudo que foge desse padrão da rigidez, do tremor, né? A gente tem que pensar em outras doenças. Marcão, uma pergunta que eu queria fazer, eu acho que até já algumas pessoas já falaram aí, será que tem algum componente genético? Será que algum paciente, né, você que lida muitas vezes com essa parte genética, Marcos, para quem não sabe, ele lida com essa parte tem conhecimento nessa parte de ataxias e tudo, e acaba estudando um pouco mais de neurogenética até mesmo, né, e a gente vê alguma coisa. Será que o Parkinson tem alguma coisa de neurogenética? Será que é genético? Será que o pai passa o Parkinson para o filho? Será que tem isso? Existem muitos genes relacionados com a doença de Parkinson, né? Muitos mesmo, né? Não é uma doença, então, monogenética, são vários genes relacionados à doença de Parkinson. E existem Parkinsons de início recente, precoce, né? Tem alguns que chamam LARC, por exemplo, PARC1, PARC7, PARC5, enfim, várias doenças monogenéticas que dão Parkinson mesmo. Mas esse Parkinson habitualmente começa na adolescência, né? E tem um comportamento ligeiramente diferente, seja um acometimento só das pernas, ou
com uma distonia precoce, enfim, tem um comportamento, uma apresentação e uma evolução diferente da que a gente costuma ver no Parkinson idiopático, né? O Parkinson idiopático, então, é uma doença que começa lá com 40, 50 anos de idade, habitualmente ela começa de um lado só, tá? Começa com diminuição do movimento, né? Mas pode ver o tremor contar de dedos, né? Como se estivesse contando as moedas, né? Uma coisa assim. É um tremor, então, de repouso, não é um tremor de ação, a pessoa não é quando vai fazer alguma coisa, é mais quando está em repouso, assistindo televisão, descansado, né, em repouso, né, e vai evoluindo para o outro membro, e aí depois para os 4 membros, ou seja, é uma evolução geralmente de imediata, começa de um lado para depois para o outro. Os parkinsonismos genéticos, eles não têm muito esse comportamento, habitualmente são dos dois lados, né? E podem ou não, na maioria das vezes tem um acometimento, assim, pais que são primos de primeiro grau, né, ou parentes, né, ou tem outros comprometimentos na família, o pai tem, o filho tem, o tio tem, a filha tem, ou seja, várias pessoas na família com o mesmo sintoma, né? Então, assim, pensar nessa possibilidade genética nessa condição. Mas se eu tenho doença de Parkinson idiopática, eu comecei lá para os 40 anos de idade, meu filho pode ter? Essa é uma pergunta comum. Se é ou não hereditário. Ser genético é uma coisa, ser hereditário é outra, né? Respondendo a pergunta, não dá para saber, né? E na grande maioria das vezes essa investigação não é feita, porque no ponto de vista prático a resposta é não. Né? A não ser que haja a suspeição de um Parkinson genético, né? Então, o que faz pensar em um Parkinson genético é aquele que tem uma distonia, né, um movimento involuntário da mão precoce, né, quando é dos dois lados, quando acomete pessoas precocemente, aos 30, 40 anos de idade, né? Então, isso é que faz pensar no Parkinson genético. Bom, a respeito dos parkinsonismos, né, se começou a pincelar e a gente falou um pouquinho de doença dos corpos de Levy, quando tem uma demência precoce, né? Você chegou a comentar de quedas precoces, né? Aí faz a gente pensar em paralisia supranuclear progressiva, né? Faz pensar também em atrofia de múltiplos sistemas. São outras doenças que dão diminuição, lentidão do movimento e que dão queda precoce, né? Tem outros também, né, Tiago? Comenta aí pra gente. Uma das coisas, Marcon trouxe aqui e falou, gente, existe a diferença, o que ele está mostrando, falando para a gente agora, é que existe a diferença entre Parkinson, que é a doença de Parkinson, que a gente está falando aqui, e o parkinsonismo, ou seja, o paciente que tem esses sintomas, que não propriamente são idênticos, porque geralmente são sintomas que não são assimétricos. O que é assimétrico? Geralmente, o Parkinson que a gente está falando, a doença de Parkinson, ela começa de um lado, aí caminha para o outro, às vezes um lado é mais intenso do que o outro, então não tem simetria, não é parecido um lado e o outro. Os pacientes, às vezes, que têm simétrico, ou seja, igual dos dois lados, a gente tem que pensar em outras causas. E aí pode ser que esse paciente tenha um parkinsonismo, ou seja, um paciente que está rígidozinho, mas não é Parkinson, é outra doença. E algumas vezes, e aí a importância de você ter uma assistência médica, é porque tem medicações que podem dar. Então as pessoas que se automedicam, né, tem que tomar muito. Doutor, mas eu tomo uma fórmula que fulana tomou, que ficou bom. O médico, quando ele prescreve um remédio, ele sempre pensa nos efeitos colaterais, ele pensa em todos os efeitos positivos e assim, ele vai dar um remédio para você quando ele vê que o efeito positivo é maior. Então, se você toma por conta própria, muitas vezes o paciente pode desenvolver um parkinsonismo, principalmente medicações de uso exagerado. Então, existem algumas medicações, eu não vou citar a lista porque a lista é grande, que podem causar o parkinsonismo. Então, assim, a gente também tem que estar ligado nisso. Que eu tomo um remédio, um dos remédios até para a área que Marcos também trabalha, que é a parte de tonturas, tem remédio de tontura, que a pessoa você ficar usando direto. Doutor, mas melhora a minha tontura, mas você ganhou um parkinsonismo. Ganhou uma doença de Parkinson. Muitas vezes é difícil, né, de lidar. Muitas vezes você suspende a medicação e continua o sintoma parkinsoniano, e aí o paciente vai ter que, pro resto da vida, estar usando o remédio antiparkinsoniano. Também existe isso. Tomar cuidado, que às vezes são medicações que às vezes são ditas como naturais, normais, então
gente, converse com o seu médico, tire sua dúvida de medicação, porque às vezes você está com parkinsonismo devido ao uso de medicações. E uma das coisas, já que Marcos trouxe essa ideia dos parkinsonismos, que a gente chama de atípicos, a gente tem também, dentro do próprio Parkinson, como a gente tinha falado, eu não preciso necessariamente ter tremor. Então, vai ter basicamente, lógico que tem mais, gente, mas para simplificar, a gente tem aqui 3 forminhas. Eu posso ter uma forma que vai ser com tremor, mais com tremor. Então vai ser uma forma com tremor predominante ou dominante. Eu posso ter uma forma que vai ser uma forma que o paciente vai ficar mais durinho. Então a gente chama de uma forma acinética. Ou posso ter uma forma que vai ser as duas coisas. Vai ficar meio que dividido, né? Então necessariamente eu não preciso, reafirmando mais uma vez, nem todo paciente que tem tremor, ele tem Parkinson, certo? Eu tenho que investigar, tenho que passar por um neurologista, tenho que passar por um médico para poder ser avaliado outros sintomas. E nem todo mundo também que é rígido tem a doença de Parkinson. Então, eu não preciso também ter o tremor para ter Parkinson. Então, isso tem que ficar na mente. Que às vezes o pessoal, fulano tem tremor. Eu posso ter mais uma forma que é muito mais ligada à queda? Pode, mas não é comum essa forma ligada à queda, essa forma de postura. Não é comum. Quando for essa forma de postura, doutor, o paciente ele não tem ele não está tão durinho, mas ele tem queda muito frequente. Pode ser Parkinson? Pode, mas é mais difícil. O que a gente está falando aqui é na curva aquele mais frequente, né? Só para lembrar. Isso. Que eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Uma coisa muito importante também, que a população deve saber, quando tem aquele conceito de demência junto com parkinsonismo, né? Especialmente na forma rígido-acinética, né, aquela forma durinha, a gente deve pensar em hidrocefalia de pressão normal, né? É uma coisa que a gente vê muito, muito na prática, né, e que muitas vezes passa despercebido, que a gente entende como uma tríade, né, que é demência, né, incontinência urinária, ou seja, a pessoa urina sem querer, né, e essa alteração na marcha, né? E essa alteração na marcha parece muito Parkinson mesmo, né? Tem que ter um olhar bem criterioso para um neurologista ou para um geriatra, para entender que por ali, por trás daquilo ali, tem um problema. E esse problema, curiosamente, é um problema passível de tratamento, né? Se acaso tiver um exame compatível com o tratamento, né? Ou seja, a gente colhe o líquor e se tiver uma melhora do desempenho lá, de umas coisas que a gente costuma fazer, é possível colocar uma derivação, enfim, uma neurocirurgia pequena, e a pessoa ter uma melhora do desempenho, da cognição, do jeito dele de lidar com as coisas, e melhora também da rigidez, da marcha, enfim. Só para ficar inteligível, assim, só para um parkinsonismo com demência, né, uma alteração de marcha e incontinência urinária. Se tem algum desses, ou combinação desses, pensar aí, você, familiar, quem quer que seja, isso não seja só uma doença de Parkinson, que isso seja uma hidrocefalia de pressão normal, um aumento da pressão dentro da cabeça, mas que não tem nada causando essa pressão aumentada na cabeça. E aí você, drenando um pouquinho esse líquido, pessoa pode ter melhora. E aí eu puxo, Marcão, uma pergunta para você justamente sobre isso, porque olha só, uma das pessoas aqui falou, deixa eu ver quem foi que falou, acabou falando assim, ei doutor, tem algum exame que eu faço para poder dar o diagnóstico de Parkinson? Eu acho que foi legal porque cabe bem nessa ideia, né? De que, assim, como é que a gente dá o diagnóstico, então? O senhor falou desses sintomas, será que tem algum exame? Será que tem alguma coisa que eu posso dar esse diagnóstico? Acho que bem nesse contexto, acho que fica também essa pergunta. O diagnóstico de doença de Parkinson é um diagnóstico clínico, né? Como o Thiago colocou, pode ter uma relação temporal com a medicação, né? Aqueles achados que a gente disse, né? O tipo de tremor, se ele vai diminuindo com o passar de tempo, sugere muito uma doença de Parkinson idiopática, mas assim, habitualmente a gente faz um exame complementar para dizer que não tem outra coisa, né? Por exemplo, não tem uma infecção do sistema nervoso central, uma criptococose, uma doença que possa estar causando, né, um parkinsonismo, não tem a hidrocefalia, sinais, né, tomográficos ou na ressonância de hipertensão HPN,
ADN, enfim, exames de sangue mesmo, para a gente ver se não tem alguma outra coisa que possa estar causando isso, algum achado na imagem, né, de outros parkinsonismos também, que podem se apresentar parecendo uma doença de Parkinson, por exemplo, uma atrofia de múltiplos sistemas, né, ela pode ter uma variante parkinsoniana, igualzinho a doença de Parkinson, mas tem uma imagem diferente, né? E aí, então, assim, complementando, a exame de imagem não é obrigatório, mas a gente costuma fazer, não? É mais ou menos isso. Né? A ideia é justamente essa, Marcão. O exame de imagem não é para o diagnóstico em si, né? É mais para você descartar, como a hidrocefalia que você trouxe, a gente descartar outras doenças, para aí a gente ficar mais tranquilo. Porque o diagnóstico, de certa forma, ele é clínico, é na conversa com o paciente. E isso, às vezes, a gente quer sempre trazer isso para os pacientes, que, olha, o momento mais importante entre o médico e seu paciente não é a hora que ele vai lá e preenche o exame, ou que ele preenche a guia de solicitação de exame, ou que preenche a medicação que vai ser tomada, é aquela conversa, porque através da conversa a gente começa a pensar, poxa, será que é tal doença? Será que pode ser tal? E além dessa conversa, a outra parte importante é o exame físico. Então ela é uma doença que a gente examinando, a gente percebe, poxa, aqui é o Parkinson. E mais uma coisa que eu queria trazer da parte é a questão do tratamento, né, Marcão? Porque, assim, o tratamento tem um papel importante no diagnóstico também. Por quê? Exatamente. Habitualmente, uma das medicações que a gente usa, que é o Prolopa, que, enfim, é a levodopa, né? Uma das medicações que a gente usa, ela é uma medicação que muitas vezes nos dá aquela certeza no diagnóstico. Porque, usualmente, esses pacientes que têm a doença de Parkinson, quando tomam a medicação, eles respondem bem. Então, essa também é uma característica que nos faz afastar de outras doenças. É, mais uma vez, ajudando a dizer assim, olha, o diagnóstico... Então, assim, alguns pacientes eles ficam ansiosos, né, Marcos? Quando chegam na primeira consulta de Parkinson. Ah, doutor, mas eu já quero... É isso mesmo que eu tenho? Não, calma. Vamos tomar o remédio e ver como é que você vai ficar. Isso aí é também uma parte importante, né? Assim, aproveitando esse gancho aí de que é necessário, que o teste terapêutico, né, com Prolopa é importante para reforçar o diagnóstico, eu colocaria que isso é também um critério para indicar ou não cirurgia, né, Thiago? A gente não colocou no script isso, mas vale para a gente falar sobre isso, porque quando que um paciente que tem doença de Parkinson vai para a cirurgia, é necessário que se exclua outras causas de doença de Parkinson. Aí sim, é necessário um exame de imagem, né? É necessário que o paciente tenha usado Prolopa e tenha tido melhora, ou seja, reforçando que é mesmo a doença de Parkinson, né? É necessário que o paciente não tenha demência, né? Porque senão você pode pensar que seja outra coisa, né? Por exemplo, uma hidrocefalia de pressão normal, uma doença de Levy, ou então que o paciente não vai ter grandes benefícios, porque a literatura descreve que os pacientes que têm demência não têm tanto benefício da cirurgia de doença de Parkinson. Aí fala assim, cirurgia de doença de Parkinson? Como assim? Né? Está cada vez mais divulgando aí nas redes sociais, vocês vão ver, a chamada DBS, Deep Brain Stimulation, é uma estimulação cerebral profunda. Essa cirurgia não é nada nova, é bem antiga mesmo, né? E já tem critérios de inclusão e de exclusão, ou seja, tem as pessoas que têm indicação para fazer esse procedimento e tem pessoas que, uma vez indicado, mesmo assim, saem dessa indicação, ou seja, critérios de exclusão, né? Então, basicamente, um paciente bem jovem que ficou intolerante ao tratamento, né? Verdade. A maioria das vezes é esse, que o paciente que tem uma tomografia que não tem outra alteração, que teve muito efeito colateral com remédio, né, e que tem os sintomas bem incapacitantes, né, e tem muito tempo de vida ainda, ou seja, ele precisa de alguma coisa que dê o suporte, porque o remédio pode lá na frente já falhar, e aí por isso precisa dessa indicação. Basicamente são essas indicações. Mas o que a gente vê assim na prática, né, é que o paciente tem alguns sintomas muito comuns, né? Que um deles, por exemplo, é o freezing, né? Conta pra gente, Thiago, como é que é esse freezing? Então, freezing, só mais
pontuando só mais um detalhezinho, só para a cirurgia, Marcão, eu acho que tem muita ansiedade, né, nisso algumas vezes. Eu vejo os pacientes muito, doutor, a cirurgia que cura Parkinson. Só para pontuar, gente, Isso é como o doutor Marcos aqui trouxe, tem indicações precisas. Infelizmente, nem todos os pacientes se beneficiam da cirurgia. Então, assim, às vezes tem uma ansiedade no consultório, doutor, mas eu li e vai curar. Não é bem assim, gente. A gente tem umas células lá que, com o passar do tempo, né, a gente tem células responsáveis por essa questão motora e que elas vão se desgastando com o passar do tempo. Então, às vezes, um paciente, como o Marcos pontuou muito bem, tá com indicação e, opa, saiu a indicação. Às vezes o paciente, num momento da vida, teve indicação e hoje em dia não tem mais. Então, assim, não fiquem ansiosos. A cirurgia que cura não é bem assim. Casos selecionados e situações específicas. Sobre o freezing, o que é freezing? Traduzindo, é um termo em inglês, a gente vê muito em medicina a gente usar termos em inglês, né? Que significa congelar. Então, o que acontece? Algumas vezes, alguns pacientes, eles têm uma sensação de congelamento. Então, eles vão passando, não é frio que ele sente, é como se o corpo ficasse todo rígido. Então, lembra que eu falei que o paciente ele fica durinho? É como se ele ficasse o mais durinho possível. Então, ele está realizando um movimento e, de repente, ele congela. E ele fica sem conseguir sair dali, né? Então, isso é o freezing. O freezing pode acontecer, por quê? Porque o paciente está tendo aquelas células que são responsáveis pelo movimento dele lá no cérebrozinho dele, acabando. Elas estão parando de produzir aquela substância, a dopamina, que é importante, e elas estão se acabando. Então, ele pode ter o freezing por causa disso. Ele pode ter o freezing porque ele está tomando o remedinho dele e, de repente, o remedinho precisa ser reajustado. Tanto que ele vai ter que falar para o doutor, olha, doutor, eu fiquei meio congelado mesmo, eu estava dando a caminhada aqui e não consegui passar. Então, assim, ele pode ser também porque tem um fator emocional associado. Então, muitas vezes o paciente ele vai passar por alguma coisa maior recentemente, ou ele vai passar por alguma coisa, alguma provação, ou ele vai passar através de algum portal. Como assim portal, doutor? Você está falando de portal? O paciente vai passar por uma porta, ele vai passar através de duas cadeiras, ele vai passar através de uma rua estreita. Então ele vai passar para a rua estreita e o freezing muitas vezes é ativado por conta disso. Então, existem vários fatores para esse freezing. Toda vez que o paciente tiver esse congelamentozinho, que é começar a fazer o movimento e parar, travar naquele movimento, ele deve comunicar ao seu médico. Porque o médico vai dizer, olha, eu tenho que talvez reajustar a medicação, não porque a medicação está causando. Às vezes a falta dela naquele finalzinho, e a medicação, gente, de Parkinson, eu tenho que dizer também, ela tem que ser tomada nos horários que o médico passou. E você deve sempre falar, olha, doutor, eu faço lanche tal horário, eu como me alimento tal horário, porque tudo isso vai influenciar o tratamento. O paciente de Parkinson ele tem que ter a vida muito bem organizadinha para poder ter uma vida normal. E ele consegue. A gente tem pacientes, né, Marcos, que a gente trata e que vê ele, bacana, ele desempenhando, fazendo atividade física, que é até uma coisa que eu quero puxar. E aí, Marcos, essa parte de exercício físico, será que é importante para o paciente de Parkinson? E a certeza, complementando, perfeito. Complementando aquilo que a sua fala sobre comida, né? É importantíssimo que a população saiba que o remédio Prolopa, ele interage com as proteínas. Então, por exemplo, proteína do leite, proteína da soja, comida qualquer que tenha proteína, ele se liga ao Prolopa e vai embora. Ele deixa de fazer o efeito, né? Então, o Prolopa tem que ser tomado ou 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. Se isso não for feito, perde-se o efeito do remédio, né? Aí a pessoa fala, eu estou tomando, mas não estou vendo muito efeito. Há de se ver se está sendo tomado dessa forma. Né? Segunda coisa é que o Prolopa, nem sempre você vai ter efeito na dose inicial. Né? Em um comprimido 3 vezes ao dia. Para você dizer que não teve efeito, é necessário vários e vários comprimidos, 6 comprimidos, né? 12 comprimidos por dia, para você dizer, teve falha com o Prolopa. Né? Mas, habitualmente, com 3 a 6, a gente consegue ver que estava travado, tomou o remédio e destravou. Rápido assim mesmo, imediatamente. Não é assim, 1 semana depois, 1 mês depois, não é. Tomou, algumas horas depois destravou. Né? Essa é a relação interessante na doença de Parkinson, né? No tratamento da doença de Parkinson. E por isso o remédio tem que ser dado
algumas vezes ao dia, às vezes 3, às vezes 5 vezes ao dia, né? Em relação ao truque, né? De que forma o paciente que está com freezing, de que forma ele pode reverter esse freezing, né? Existem também técnicas, o paciente pode usar uma luzinha ou encarar aquele desafio como uma coisa a ser ultrapassada. Aí ele bota na cabeça, olha, eu tenho que passar essa linha. Aí esse tem um artifício neurológico, né? De que ele destrava, né? Então, imagine que aquele portal, você tem que ultrapassar ele. Não fique preso ao movimento, mas fale o seguinte, eu vou dar o primeiro passo. Fazendo isso, você vai destravar sozinho, mesmo sem remédio, né? Naquele momento em que está difícil, que você travou no meio do trânsito, pense o seguinte, bota uma linha na sua frente, pule essa linha, aí você vai conseguir destravar, né? Muito interessante mesmo esse artifício. Em relação ao que você falou de fisioterapia, né, Thiago, a gente observa uma diferença enorme entre a fisioterapia comum, tradicional, fisioterapia motora, e a fisioterapia neurológica. Por quê? Porque o profissional fisioterapeuta neurológico ele tem uma especialização para analisar o sistema nervoso como um todo, né? E nas suas mais diversos funcionamentos, né? E no equilíbrio, na estabilidade, na coordenação, na memória visual, auditiva. Então, tudo isso, ele interage de uma forma muito mais inteligente, porque ele tem essa expertise, não só teórica, mas prática, especialmente, para poder atuar nos mais diversos fatores para melhorar a estabilidade do paciente, né? Não só para a bradicinesia, mas também para a instabilidade postural, que aquele risco de queda, né? É importante que o fisioterapeuta neurofuncional acompanhe todo doença de Parkinson. Quando, né? No diagnóstico é interessante ter uma avaliação, né? Se o paciente tem acometimento dos dois lados do corpo, mais ainda, né? Se o paciente tem quedas, que acontece lá tardiamente na doença de Parkinson, mais ainda, né? E se o paciente tem parkinsonismo, seja qual for, logo no começo, e talvez até mais intensamente, porque esse paciente tem mais risco de queda, como a gente comentou agora há pouco. É verdade. Tiago, como a gente estava falando de parkinsonismos, né? Existe um parkinsonismo que dá muita desautonomia, ou seja, o paciente às vezes tem quedas por ficar desmaiado, por desmaiar, né? Às vezes o paciente faz aí um problema cardíaco, um bloqueio cardíaco, né? Usa marca-passo. Às vezes o paciente tem, a gente chama de síncope, né? Desmaios, né? Frequentes, né? E aí esse paciente não é bem uma doença de Parkinson. Quando você tem esses sintomas logo no começo, faz você pensar em uma outra doença, né, Thiago? Isso, então, esses sintomas que a gente chama de desautonomia, eles podem estar presentes sim no Parkinson, mas como a gente falou, é no finalzinho. É só para vocês entenderem que a doença de Parkinson não chegar e resumir, olha, fulano de tal tem tremor e vida normal, não é bem assim. O que a gente quer com medicação é que tenha vida normal e tudo, mas às vezes nas fasezinhas tardias o paciente começa a ter outros sintomas. Se esses sintomas, que são sintomas, por exemplo, de desautonomia, eles surgem no começo, essa desautonomia é o quê? Pressão tá alta, normal, baixa. Às vezes a gente tem paciente de Parkinson que no finalzinho lá do Parkinson ele diz assim, doutor, o cardiologista disse que vai tirar o remédio da pressão. Ótimo, tranquilo, tira. Por quê? Porque as pressões estão começando a ficar mais baixinhas mesmo. Seja pelos usos das medicações, seja porque a doença está mais avançada. Mas às vezes acontece isso. Só que isso no começo, a gente tem que pensar principalmente numa doença chamada atrofia de múltiplos sistemas, que também é uma doença que dá Parkinson. Só que a gente tem que fazer essa avaliação. Então, às vezes a gente vai pedir uma ressonância, como o Marcos tinha falado aqui no começo, não é porque a gente precisa para o diagnóstico de Parkinson, mas sim porque a gente quer afastar. Será que ele tem sinais de atrofia de múltiplos sistemas? Será que ele tem sinais de hidrocefalia? Então, é uma das doenças que pode apresentar também isso. Outra coisa importante, que Marcos até falou sobre a questão de atividade de fisioterapia, é a atividade física. Atividade física e atividade cognitiva. Esse paciente de Parkinson, uma coisa que eu tive um professor que ele sempre falava, ele falava o seguinte, olha, doença de Parkinson, virava para o doente e falava assim, você teve hoje o diagnóstico de Parkinson, mas você vai ter vida normal. Não é para esse paciente, porque tenha vergonha, a gente sabe que tem a vergonha às vezes do tremor, doutor, eu escondo minha mão, eu às vezes, mesmo tomando remédio, ainda estou com um pouco de tremor, eu escondo.
é para fazer as atividades normais, as atividades cognitivas que a gente chama de leitura, se ele gosta de passear com os amigos, passear na praça, fazer as viagens que ele sempre fez, ele geralmente é um paciente que está numa faixa etária que já tem uma vida um pouco mais organizada, né, nos 50 anos, às vezes estão lá com 60 anos, já é idoso, às vezes é um paciente que já se aposentou, ele tem que fazer aquilo que ele gosta de fazer, a gente sempre fala, vida normal, porque isso aí, a atividade cognitiva do paciente, vai fazer com que ele não tenha aquela demênciazinha, ou pelo menos tentar evitar que ele tenha uma demênciazinha mais grave lá na frente, que ele tenha um esquecimento mais grave, né? E a atividade física também é fundamental, para ele fazer esses treinamentos de passagens, ter sempre um profissional junto, é importante um profissional junto, não é para fazer atividades físicas sem acompanhamento, até porque o profissional tem que saber as doenças que você tem, para esses fenômenos que podem acontecer, mas já lá no final da vida e da doença. E Marcos trouxe a questão importante da dieta, que como o paciente às vezes pergunta para a gente, né, Marcos? Poxa, o que é que eu tenho que comer? A dieta saudável, para mim, para Marcos, para o paciente, é mais ou menos aquela. A diferença é que é o quê? Eu não posso tomar um remédio de imediato comer. Eu tenho que ter um período ali de 1 a 2 horas, vai depender muito. Os pacientes de sonda, a gente tem uma orientação própria, né, que são aqueles pacientes mais graves, mas geralmente é o remédio sem a alimentação, né, que a gente orienta. Mas só para pontuar de maneira geral, assim. Um outro detalhe da nutrição é que é o seguinte, como a gente comentou, o sintoma pré-motor costuma ser constipação. E cada vez mais a gente tem visto essa associação, né, do intestino com a doença de Parkinson. E a necessidade, assim como na encefalopatia hepática, né, o problema do fígado, de manter dejeções diárias, né, para evitar exatamente a neurodegeneração, evitar o acometimento cada vez mais de impregnação das substâncias que dão a alteração no sistema nervoso central. Então, assim, procurar defecar todo dia. Parkinson deve ter essa preocupação, né? Fazer alimentos que soltam o intestino, né? E a própria atividade física, né? Facilita o intestino funcionar melhor, né? Beber bastante líquido, exatamente, porque o intestino funciona com líquido, né? E com bolo fecal, né? Consistente, e com essa movimentação da coxa sobre o quadril, que facilita o aumento do funcionamento do intestino, né? Outra coisa extremamente importante na prática é o sono, né? Isso que eu ia falar agora, eu ia puxar isso, do sono. Conta então, Tiagão, fala aí. O do sono é interessante porque, assim, gente, é uma taxa muito alta, assim, a gente percebe, assim, nos estudos, tem estudo que fala de 40%, tem estudo que fala de 70%, mas a gente percebe que é muito frequente, né, Marcos? O paciente que tem algum problema do sono, que a gente chama, às vezes, de distúrbios do sono REM, que é justamente naquela fase que o paciente está sonhando, ele pode ter algumas alterações, ele pode ter uma síndrome das pernas inquietas, que não é aquele tremor das pessoas que ficam, tremor não, que ficam balançando a perna durante o dia, não é aquilo, é durante a noite. Às vezes o parceiro ou a parceira se queixa, poxa, ele se movimenta a noite inteira, parece que está brigando. Pode acontecer no Parkinson, né? Então, assim, às vezes esses síndrome das pernas inquietas pode acontecer. Então, às vezes, nós neurologistas, a gente pede alguns estudos do sono. Não vai ser errado, não vai ser incomum se o seu neurologista virar para você e falar, olha, vamos fazer um estudo do sono, porque está tendo algumas coisas, está tendo dificuldade, né? Às vezes o paciente pode ter dificuldade para iniciar o sono também, porque são problemas comuns também, fora do Parkinson. Mas dentro do Parkinson, também os distúrbios de sono, principalmente esse movimento das pernas inquietas, que são movimentos periódicos desses membros inferiores, pode acontecer, ou agitações noturnas, o paciente pode ter alucinações também. A alucinação não é comum no início da doença, não é comum. A gente vai pensar como o Dr. Marcos trouxe aqui pra gente, doença de Levy, outras doenças que têm Parkinson. Mas os distúrbios do sono a gente encontra muito nos nossos pacientes. E até a sonolência excessiva também. Às vezes o paciente pode ter sonolência excessiva e a gente tem que ajustar isso, né? Que é importante também, essa questão do sono. Deixa eu lembrar, um paciente que tem uma demência de Parkinson já tardia, lá por volta dos
5, 10 anos de Parkinson, ele pode ter, com o uso do Prolopa, alucinose. Né? No momento em que ele usa o Prolopa, ele ter visualizações, né? Isso pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer, especialmente na doença um pouco mais avançada. Outra coisa é assim, quanto mais privado de sono o paciente está, isso vale para todas as doenças neurodegenerativas, né? Mais o sistema nervoso vai ficar suscetível a degenerar, piorar, ou não se reconstituir. Lembrar que esse sono profundo, sono REM, onde ocorre a maior parte dos sonhos, é um sono em que ocorre a fixação da memória, onde ocorre o restabelecimento das energias do corpo. Então, quanto menos essa energia do corpo está restabelecida, mais o organismo durante o dia vai sofrer, né? Seja com dor, seja com neurodegeneração, as degenerações progressivas, ataxias, aí vale para o Parkinson, parkinsonismo, seja qual for. Então, em toda neurologia, a gente se preocupa muito com a qualidade do sono, né? E quanto isso interfere na neurodegeneração, né? Bom, ainda faltam aqui 10 minutinhos. Queria reservar para algumas perguntas, Thiago. Fica ótimo. à vontade para ler o que tem aí, para responder o que você julgar que seja interessante. Hein? Vamos ver aqui. Tem muita gente aqui legal. Nós temos até fisioterapeuta Vivi tá por aqui, alunos, pacientes, legal, residentes. Vamos ver aqui. O que é que o pessoal tem de pergunta aqui para a gente dar uma olhada. Ótimo, pacientes também. Eu tinha Pode visto aproveitar aí, gente, para comentar, para comentar, fazer alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver. Pacientes agradecendo. Muito legal. Tinha visto essa do sono. E assim, gente, é o que a gente falou. Não existe, o paciente vai ter uma incapacitação de alguma atividade, porque, doutor, estou muito triste, tive diagnóstico de doença de Parkinson, eu não posso fazer mais nada. Não, pode sim, pode sim. Tem que ter o acompanhamento, tem que ter tudo direitinho, tomar as medicações, entendeu? Não é uma doença que você tem que ficar preso dentro de casa, de jeito nenhum. Talvez hoje a gente está preso por outros motivos, né? Exato, é para ter vida normal, gente. Uma outra coisa, assim, muito comum, né, na nossa prática, pode dirigir ou não, né? É uma coisa que a gente, em alguns momentos, né, a gente entende logo no começo da doença de Parkinson, a gente releva, né? Mas com o passar do tempo, a gente pode perceber que há uma possibilidade de uma hora para outra haver o freezing. Freezing dirigindo é perigoso, né? Então, por isso a gente acaba evitando que a pessoa dirija, né? E há inclusive uma normativa, né, do CONATRAN, enfim, de que a gente não libere para a direção nesse sentido. Mas não que, eu estou tremendo, vou parar de dirigir, vou ficar incapacitado, como o Thiago comentou, nada disso. Isso. Você pode ter a vida normal. O pessoal tinha perguntado sobre questão genética, mas a gente respondeu. Eu acho que boa parte aqui das perguntas pessoal a gente conseguiu responder. E eu acho que é isso que Marcos trouxe. É uma doença que muitas vezes o paciente ele chega um pouco triste no consultório, né? A Ângela está perguntando aqui, Marcão, se o Parkinson pode desenvolver problemas cardíacos. Os pacientes de Parkinson. Muito bem. Deixa uma boa. Tudo bem. Habitualmente, não, assim, se tem problema cardíaco, você vai inclusive pensar em atrofia de múltiplos sistemas, né? É uma doença em que ocorre aquela desautonomia que a gente comentou. Inclusive até quando há essa suspeição, a gente costuma fazer um MIB, que é um estudo próprio do coração para ver se tem alterações cardíacas, né? Para ver se tem ou não essa atrofia de múltiplos sistemas. Então, a pergunta é que, assim, atualmente não. Se tem, você deve pensar em outra causa. Mas existe, sim, alterações neuropatológicas, não alterações estruturais, mas tem alterações neuropatológicas no corpo como um todo, né? Cada vez mais a gente está encontrando em pesquisa, né? Para fins de pesquisa, não do ponto de vista prático. Né, Thiago?
Isso. O pessoal perguntou aqui sobre o uso de antidepressivos. É o seguinte, uma coisa que a gente tem uma doença muito grave hoje em dia, que é a depressão, e ela tem que ser muito bem manejada, e assim, você não tem que ter medo do que seu médico muitas vezes prescreve para controle da depressão. Então, assim, se existir algum efeito nesse sentido, o seu médico ele vai te comunicar. Ele vai conversar com você, olha, essa doença tem tal efeito colateral. Se for um efeito colateral importante, né? Se não for um efeito colateral importante, se for um efeito colateral raro, muitas vezes ele vai citar, ou vai dizer, olha, não se preocupe com isso, mas assim, o importante é, se você tiver dúvida do uso das medicações, ó, tô com dúvida dessa medicação, vá para consulta, mostra para o seu médico, olha, doutor, eu tomo essa aqui, eu tô com medo de ter associação, mas habitualmente a gente não tem é, esses antidepressivos que eram mais utilizados antigamente, né? Na verdade, até erroneamente utilizados como antidepressivo, né? Que a gente vê algumas vezes, eles causavam Parkinson, alguns deles. Mas desses mais novos, todos, eu não vejo medicações mais assim, não. Mas o que eu recomendo é o quê? Chegue junto ao seu médico. Olha, doutor, esse remédio eu estou sentindo alguma coisa, então não estou sentindo. Então, assim, habitualmente o médico ele sempre orienta esses efeitos mais graves. Então, não tem porquê esse paciente com depressão. Porque pensa o seguinte, a doença que você tem, a depressão é uma doença grave, é uma doença que tem que ser tratada, que muitas vezes ela é deixada de lado, a gente sabe disso, e é uma doença importante, porque ela incapacita. O paciente, às vezes, se a senhora ficar sem tomar o remédio da depressão, vai ser pior do que ter um Parkinson. Não estou falando que é o caso, né? Perfeito. Na maioria das vezes surge essa dúvida quando há um começo de um tremor, né, Tiago? E na prática a gente percebe que é muito mais comum um tremor relacionado à privação de sono, ansiedade, né? Aquele tremor que a pessoa tem quando vai pegar um copo, quando segura um objeto na mão, quando vai comer ou quando vai escrever, isso não é Parkinson, gente. Né? Entenda? Deve ser o tremor essencial, que a gente chama, que é muito mais comum. Deve ser um tremor relacionado à ansiedade, privação de sono, uso de cafeína exagerado, né? Ou até mesmo medicamentos, tá? Mas a Parkinson é um tremor, como a gente comentou aqui, um tremor em repouso, fino, quando o paciente está disperso, distraído, né? Então, é importante ter essa noção para que não fique já criando falsas expectativas. Eu estou com doença degenerativa, né? Estou com Parkinson. E mais ainda, se for Parkinson, como a gente comentou agora aqui, é uma doença também tranquila de lidar, né? Com acompanhamento, com segmento, dá tudo certo, né? Não tem por que se preocupar, estou com Parkinson, eu vou ficar com demência, eu vou ficar na cama, Verdade. nada disso. Demência, o Parkinson deixa a pessoa ativa por 20, 30 anos, viu? Se isso for diferente, desconfie que isso não seja Parkinson. Né? Isso. Doença de Parkinson é uma doença que dá para levar a vida numa boa mesmo, tá? Eu gostei de você estar falando isso, Marcão, porque às vezes a gente tem doenças degenerativas, costuma assustar, até esse nome, né? O paciente tem uma doença, a gente faz às vezes, doutor, faça um relatório para a empresa para mostrar, ou faça um relatório, eu preciso mostrar alguém, enfim, ou mostrar para outro médico. E a gente faz e escreve lá, né? Doença degenerativa, crônico-degenerativa. É uma doença que hoje nós não temos cura. Mas a qualidade de vida, que é isso que o Marcos está trazendo para a gente, com remédio, com um bom acompanhamento de um neurologista, porque é uma doença que precisa de um neurologista, gente. E inclusive não só do neurologista, como a gente falou aqui, o fisioterapeuta, de preferência o fisioterapeuta que tem uma experiência dessa parte neurológica, a atividade física, então a gente precisa do educador físico, a gente precisa de nutricionista junto, psicólogo, porque a cabeça da gente fica muito preocupada, poxa, essa doença vai me incapacitar, tem que estar junto, às vezes um psiquiatra, né, se já tem um acompanhamento do psiquiatra, tá junto também, mas assim, a qualidade de vida num paciente bem acompanhado é boa, lógico, vai ter um caso ou outro que vai caminhar para outra doença, que vai ser outra doença, que a lanterninha vai apitar, né, Marcão, e a gente vai para outro caminho. Mas bem, Thiago, eu acho que a gente complementou aqui, acho que ficou ótimo essa live. Muito obrigado a todos pela colaboração. Obrigado você mais uma vez, Thiago, por contribuir aí para a divulgação desse conhecimento, né? E Thiago trabalha aqui na Clínica Albuquerque, junto com a gente. Isso. Também no Hospital São Rafael, né?
Tamo E a junto. gente está à disposição aí para esclarecer qualquer dúvidas que tiverem, né, em outras lives. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado também, Marcão. Obrigado pelo convite. Marcos aqui é meu parceiro aqui, dia a dia no trabalho da neurologia e também é bacana trazer esse conhecimento, né? Então, gente, a solução maior para qualquer doença, e principalmente as neurológicas, que são doenças que a gente vê, né, pouca divulgação, é conhecimento. Tá com dúvida, esquece doutor Google, pergunta ao seu médico, entendeu? Principalmente ao seu médico. Chega lá para o seu médico, doutor, tire suas dúvidas com o seu médico, entendeu? Ele vai, um bom médico, ele vai responder, ele vai conversar com você, ele vai tirar suas dúvidas, vá para a consulta e tem esse acompanhamento. Acompanhamento é fundamental. Obrigado, viu? Obrigado, Marcão, mais uma vez pelo convite. Tamo junto. Nossa. Abração. Até mais.